que levante uma de suas mãos. Temos aqui, que bênção, alegria, viu? Eu vou pedir para vocês ficarem um pouquinho em pé, para a igreja recebê-los com alegria. Como é que nós vamos recebê-los? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus os abençoe e seja essa noite uma noite de bênção para as vossas vidas. As crianças já, se não subiram, já pode subir para a sua aula. Nós temos uma maneira de falar que vai passar linha, porque vai ter o ensinozinho para ser apacentado o coraçãozinho, tudo diminutivo, não sei porquê. A mesma palavra daqui, a bênção, a presença do Senhor é a mesma lá, na sala deles. Nós temos, primeiro eu vou pedir para pôr o vídeo dos honrados, ok? E depois vou dar um anúncio especial para nós, para quinta-feira que vem. A paz do Senhor, meus queridos honrados. Estamos aqui no Portal da Serra, neste condomínio que fica na Urbanova, lançando um convite muito especial para você, para o nosso próximo encontro, agora dia 22, que vai cair no sábado, na parte da manhã. Participe, dê a sua presença, porque teremos aqui muito entretenimento, muita coisa boa para acontecer, e contamos com você, querido. Então, até lá, em nome de Jesus. De novo. Está em forma, né? Um outro vídeo é que nesta quinta-feira nós vamos receber alguns pastores, servos de Deus que estarão vindo. Põe, por favor, a arte. Esses pastores estão vindo da Coreia, a convite do Conselho de Pastores de São José dos Campos. Eles têm total ligação com a igreja do David Yong-Shu, enfim, a igreja que mais cresce e que realizou uma obra de transformação na Coreia do Sul enorme. E eles vão estar aqui no Conselho de Pastores a partir da quinta-feira. Não era da quinta, era da sexta. Sexta vai ter um café da manhã, eles ministrando para os pastores. À noite da sexta vai ter, para todos que comparecerem na igreja Assembleia de Deus, do pastor André Câmara. No sábado, também pela manhã, e também à noite, o encerramento do tema Noites de Avivamento. E eles vão antecipar um dia. E nessa antecipação, me chamaram e falaram: pastor, o senhor não quer ter a alegria de recebê-los? Não é? Vai exclusivamente na quinta-feira para IEP. E olha que impressionante. Eles vêm da Coreia, pagam as próprias passagens de avião, pagam a despesa de hotel, eles pagam a despesa de alimentação, eles não querem nada. Eles querem abençoar os brasileiros. Então, eles vão estar conosco aqui. Convide quem você quiser para estar aqui. Deverá vir de várias igrejas, pessoas para assistirem aqui, cultuarem. E eles têm alegria. E assim, aprove ao conselho nos propor isto, sem custo algum para a igreja. Nada. Mas o prazer que eles têm, pode ver, vem lá o pastor Ki Do Lee, pastora Wang Ram Lee, pastor David Lee e a pastora Lee Young Kim. Nossa, tá? Hein?
O Bruce Lee não existe mais, gente, não vem. Já morreu faz tempo. Então, esses amados estarão conosco aqui. Convide, não falte você. Eles são instrumentos poderosos nas mãos do Senhor. E a alegria do coração deles, não é estar conosco e, proposto a eles conhecerem a nossa igreja, se alegraram, um dia de antecipação de chegar aqui. Então eles virão para cá com 2 intérpretes coreanos que vão falar português. Não se preocupe e também não dê risada, porque o sotaque é forte, Então eu convido a todos vocês, é um presente que nós estamos recebendo. Então, se nos presentearam, feliz é quem recebe o presente e demonstra a gratidão de tê-lo recebido. Amém? Então, queridos, quinta-feira, E o outro é que o aniversário dos 32 anos da nossa igreja aqui será no dia 20 de setembro. Nós tivemos que alterar, só esse ano, alterarmos essa data, Não teremos o café dos pastores nesse mês aqui. O nosso café será do encerramento do ano, será no último café do ano. Então, dia 20 de setembro, será o nosso culto de celebrarmos os 32 anos da nossa igreja nessa cidade. Ô, gente, não é um dia ou não, é 32 anos, 32 anos. É uma vida, E só podemos glorificar o Senhor porque nesses 30, com a igreja, podemos dizer que Deus tem nos abençoado. E não temos deixado de ser fortalecidos pelo Senhor. Lutas, muitas. E, aliás, eu tenho falado constantemente que maré mansa não forma bom marinheiro. Então, se não houver luta na vida do cristão, jamais ele vai ser o que o Senhor quer que ele seja. Porque cada luta que vem é um degrau a mais que nós subimos na estatura e na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? O livro de Apocalipse, que é os 51 versículos, não vamos ler todos, mas vamos ler um, o verso de número 3 do capítulo 24 de Mateus. Esse nós vamos fazer a leitura em pé. Mas deixe tua Bíblia no capítulo 1 aberta, de Apocalipse. Mateus 24, verso de número 3. Vocês acharam? Sem olhar no telão? Então tá bom. Vamos ler o que está escrito que o Senhor está dizendo. Leiamos. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Veja bem, em particular. Seguindo. Dizendo, faz quanto tempo essa reunião que teve aí? 2000 anos. E a pergunta foi, o quê? Dize-nos, quando será o quê? Quando serão estas coisas que o Senhor estava dizendo antes, falando para eles, vocês estão vendo aqui, eles dizendo para o Senhor, quantos edifícios maravilhosos, lindos, e o Senhor dizendo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí então eles vão e perguntam ao Senhor numa particularidade. Eu queria que vocês compreendessem que em particular quer dizer algo reservado para alguns. Entendeu? Se é algo reservado para alguns e você vai ouvir, você faz parte dos alguns. Amém. E é com você que o Senhor quer falar.
está direcionando a você, a mim, a todos nós, não é? E qual foi a pergunta deles? Dá para ler numa só voz e com força, apesar de... Já jantaram ou não? Eu também não, então tem que ter força para falar. Vamos lá, na pergunta, vai. Dize-nos quando serão... E agora? Fale conosco. Nós estamos na total dependência do Teu Espírito. Eis aqui o Teu povo. Senhor, e estamos aqui porque queremos ouvir a Tua voz. Nós não viemos para ouvir homem falar. Viemos para ouvir o Teu Espírito. E transmita-nos, Senhor, aquilo que Tu tens reservado para cada um de nós nessa noite. E alegra o nosso coração com a Tua palavra. Que não haja, Senhor, nenhuma participação humana, em termos de pensamento, sentimento, desejos, nada. Assim como a Tua palavra sai do Teu trono, assim ela atinja a cada coração aqui. Eu te peço isso agradecido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. O escritor de Apocalipse estava nessa reunião. Ele estava aqui. E tenho total convicção de que ele foi um daqueles que indagou o Senhor, dizendo: Senhor, responde aqui para nós. E provavelmente, não sei se não partiu dele, porque ele já estava sendo preparado para escrever a resposta desta reunião. E a resposta dessa reunião vem no livro de Apocalipse, porque é este livro. A palavra diz no verso 1 desse Apocalipse, desse capítulo 1, diz o quê? Revelação. Revelar é trazer à tona o que estava escondido. E por que estava escondido? Quando você lê o livro de Daniel, lá no capítulo 12, no verso 8 e 9, Daniel estava tendo as visões daquilo que também faria parte, vai fazer parte dos acontecimentos dos fins dos tempos. Daniel disse: Senhor, eu não estou entendendo, compreendendo nada. E no verso 9 o Senhor diz para ele: olha, esse livro estará fechado e selado até o tempo do fim. Mas quando nós chegamos no capítulo 22, verso 10 de Apocalipse, lá está escrito: mantenha este livro aberto. Ele está fechado em Daniel, ele abre-se em Apocalipse. E por que ele fala isso? Mantenha-se aberto. Porque no capítulo 5 do livro de Apocalipse, no verso 5, o Senhor, a palavra nos dá uma notícia maravilhosa, que o Senhor morreu para abrir o livro e desatar os seus selos. Somos privilegiados. Fazemos parte de um povo particular. Você entendeu? Fazemos parte de um rol de membros de uma igreja particularmente composta para ouvir o que está relatado nesse capítulo 1. Olha o privilégio que temos. Por isso que no verso 3 do capítulo 1 diz o quê? Bem-aventurado, feliz. Vamos ver as 3 características, quais são? Feliz aquele que... Gente, espera aí, né? Comunhão é comunhão, né? É ter tudo em comum, tudo, né? Feliz aquele que... E aquele que... E aquele que... O quê?
desta profecia. Ou melhor, a profecia deste livro. Então, se alguém gosta, tem anseio por palavra profética, nós temos 22 capítulos neste livro, só profeticamente escrito. Quem gosta de palavra profética? Eu gosto, né? Apesar de que as profecias hoje são duras, né? Eis que o Senhor me mostra, né, uma procuração, e está assinando, eis que o Senhor está abrindo as portas, mas hoje a profecia daqui importa que por muitas tribulações vocês possam entrar no reino de Deus. Ninguém quer isso, ninguém quer ouvir isso. Eu quero sair do vermelho na minha vida financeira, eu quero ser curado, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter sonhos concluídos, eu quero ter sonhos realizados, eu quero que os meus projetos se tornem realidade, mas há uma palavra profética que importa que por muitas tribulações você passe para poder entrar no reino de Deus. É fácil caminhar com Cristo? O evangelho que estão pregando por aí não é bem o evangelho que o Senhor deixou. Não. E hoje, eu quero falar um pouquinho sobre o ápice do evangelho, que é o quê? A proximidade que este homem que estava na reunião, chamado apóstolo João, vai vivenciar aquilo que ele nunca imaginou na sua vida. Ele vai contemplar com os seus olhos, vai ouvir com os seus ouvidos, um Jesus glorificado. Eu tenho dito que quando eu estava examinando a palavra em Atos, no capítulo 1, que coisa impressionante. A reunião de 2 a 2 mil anos foi feita aqui, no jardim, no Monte das Oliveiras. Jesus agora morreu, ressuscitou, e ele agora convoca os seus discípulos para estarem também no Monte das Oliveiras, porque ali se dá todo o histórico espiritual do Senhor Jesus Cristo. Agora ele ia ascender aos céus. 40 dias já estava com seus discípulos depois de ressurreto, mas agora ele sabia que ia voltar. E ali estão todos reunidos, os seus irmãos, sua mãe, os seus discípulos. E eles estão ali em torno dele. E ele começa a trazer uma palavra profética, que ele haveria de ir, mas ele também haveria de voltar. E aí, quando vem uma nuvem e o toma, e o Senhor começa a subir, e na medida que ele vai subindo, 2 anjos se apresentam, e perguntam a todos aqueles: o que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, há de descer para buscar a sua igreja. Esse mesmo. E ali estavam todos aqueles, e no meio deles, alguns que não criam em Jesus Cristo, seus próprios irmãos. E desceram dali e puderam crer que o Senhor, nesse Monte das Oliveiras, vai voltar. Você sabe o que é isso? Vai voltar. E o livro de Apocalipse é a conclusão. É o complementar de Daniel quando diz: fecha esses livros e sela até o tempo do fim. E quando o Senhor Jesus vem e traz esta palavra, explicando para eles qual foi a maior resposta que o Senhor deu quando eles perguntaram: Senhor, dize-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá
da tua vinda e do fim do mundo. Jesus diz para eles uma coisa. Primeiro, ele responde dizendo: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Estamos vivendo o início do fim. Nós não estamos preocupados com isso. A vida terrena, ela está tão boa. Jesus tem abençoado tanto, que nós estamos nos esquecendo que Ele está por vir. E vou lhe dizer, o primeiro mártir, foi o primeiro diácono, o primeiro nome do diaconato escolhido pelo Senhor, chamado Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, que ele abre os seus olhos, olhando para cima, ele vê o céu se abrir. E ele diz: eu olho e vejo o meu Senhor em pé. O Senhor já estava pronto para vir buscar a sua igreja. Tem 2000 anos de caminhada em que o Senhor está preparando os homens, os escolhidos, aqueles que estão inscritos no livro da vida. O Senhor está preparando para o grande dia do arrebatamento. Faz 2000 anos. E eu conto um testemunho de um momento que estávamos orando, e um dos nossos pastores, no inimigo ter tomado uma pessoa endemoniada, e o nosso pastor orou e disse: eu te ordeno que tu saias em nome daquele que está sentado à destra de Deus. E o inimigo falou assim: você se engana, ele já está em pé. O próprio diabo sabe que Jesus está em pé. Não te assusta isso? Ele está em pé, só não veio por tua e por minha causa, porque não estamos prontos. Prepara-te. O que nós estamos ouvindo são palavras proféticas que antecedem um pouquinho o nosso arrebatamento. O nosso arrebatamento. Deus vai nos tirar dessa terra. Nós não somos cidadãos brasileiros, nascemos no Brasil, mas nós somos cidadãos dos céus. Diz o Salmo 15 isto. A nossa pátria não é esta, pois nós estamos preocupados, estamos envolvidos. Irmãos, é impressionante a tensão que está acontecendo dentro do nosso país, porque estamos nos aproximando de um acontecimento em que uma duplicidade de postura está sendo avaliada pelos brasileiros. E estão, direita é esquerda, direita é esquerda. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa: quando o Senhor voltar, vai subir a direita e a esquerda. Não vai ficar nada de nós aqui na terra. É a direita e a esquerda. Nós vamos subir. E sabe por que eu estou preocupado com tanta tensão? É que o Senhor Jesus é que abastece a tua casa, a tua mesa, tua despensa, teu leito, teu trabalho. É Ele que faz tudo. E nós já sabemos que, se não piorar as coisas, a palavra é mentirosa, porque aqui está escrito que vai piorar. E a ponto de piorar tanto que a fé de muitos, quando o Senhor vier, não se achará mais. O amor vai esfriar pela multiplicação da iniquidade. 2 atributos especiais do Senhor: fé e amor. Na volta dele não vai ter. Então deixa eu te dar um conselho. Aproveite hoje e peça para o Senhor: acrescenta a minha fé e inunda-me com o teu amor. João agora nos dá um ensinamento, que eu sou repetitivo nisso, para você saber: se Deus te chamou, se Deus te escolheu, Ele vai te preparar para você fazer jus à escolha dEle. João foi preparado durante 60 anos. E agora eu leio um verso,
de um homem que era sectarista. Se não pertencessem à patota dele, estava fora. Não pertencia a Cristo. Um homem que tinha necessidade de honra. Quando ele disse: Senhor, dá com que quando chegarmos na tua glória, eu me assente do teu lado e o meu irmão se assente do outro lado. Nós queremos ser honrados por ti. O Senhor disse para ele: isso não compete a mim, é meu Pai que vai pôr do meu lado quem Ele quiser. Quando João falou para os samaritanos lá, para o Senhor: Senhor, quer que nós oremos como Elias orou? Porque os samaritanos negaram pousada para o Senhor. E João chega e fala: Senhor, eu vou orar assim, vai cair fogo do céu e vai queimar toda essa cambada. O Senhor diz: que espírito você é, João? Eu não vim para matar, eu vim para salvar. Sabe o que João ouviu? Você não pertence ao meu espírito não, vai te converter. 60 anos, o apóstolo do amor. Sectarista por quê? Porque se não fizesse parte do rol deles, não teria salvação. Eles estão passando, tem um grupo pregando e falando de Jesus. João vai e diz assim: Senhor, eles estão falando do teu nome e não pertence ao nosso grupo. Quer que eu vá lá e mande eles se calarem? Jesus falou para ele: João, quem não é contra nós é por nós, João. Deixa eles falarem. Quer dizer, o João não acertou uma. Quando o Senhor nos prova, Ele traz à tona erros que muitas vezes nós não enxergamos em nós mesmos. Ele revela quem você é. Davi chegou ao ponto de dizer: Senhor, quem sou eu, Senhor Jeová, que me trouxeste até aqui? Quem sou eu? Quando se faz essa pergunta é porque se desconhece. Eu tenho usado esse exemplo constantemente. Você já tomou atitude que depois você se arrependeu? Você já explodiu e depois se arrependeu, ficou com vergonha? É porque você não se conhece. Se o Senhor não nos revelar, nós só fazemos bobagem. Então o Senhor traz à tona tudo que está escondido. O Espírito de Deus penetra o nosso interior e tira de lá e traz à tona. Por isso que quando João está próximo ao ápice da revelação, e que ele agora vai ver o que ele não tinha visto. Ele havia caminhado com o Senhor 33 anos e meio, mas ele conhecia o Senhor Jesus segundo a carne. E Coríntios 5,16 diz: a ninguém conheçamos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos dessa forma mais. João agora vai ter uma visão de Jesus que ele nunca imaginou. Ele tinha tido um vislumbre de Cristo lá no monte, quando o Senhor se transfigurou, mas não foi a realidade do que ele vai ver agora. Ele foi preparado 60 anos para enxergar a perfeição do Filho de Deus. E há um detalhe, quando você lê aqui, ele estava na ilha de Pátimos, onde só tinha criminosos, presos políticos, ladrões. E como é que no lugar daquele, o Senhor iria se manifestar ao apóstolo e dizer para ele: João, escreve o que viste. O que João viu? Os 33 anos do Senhor Jesus. Escreve o que vês, o momento presente, e escreve o que você verá, e escreve num livro, e envia-o na representatividade às 7 igrejas da Ásia. Isso quer dizer, leva o que eu te der e você escrever a todas as igrejas, para que conheçam quem sou eu. Eu tenho
uma convicção e ao mesmo tempo uma tristeza. Nós estamos na igreja meditando em 2 livros exponenciais. Está aí presbítero Fabiano que ministra Romanos. Romanos é tudo. E está aqui agora o livro de Apocalipse, que vai abrir os olhos do nosso entendimento para nos prepararmos. Mas qual o valor que está sendo dado a essa ministração, está sendo dado a Romanos? Depois as lutas vêm, nós corremos atrás de socorro, porque não temos estrutura. A única coisa que vai te estruturar é a palavra de Deus. Ela é a única que não vai te deixar confuso no dia da volta do Senhor. Nós não vamos dizer, ai de nós, vamos procurar para que os montes caiam sobre nós e a morte vai fugir de todos. Não, nós vamos dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E outra coisa, você não deve ansiar, não pode ansiar a vida eterna, porque você quer fugir de tudo isso que esse mundo tem vivido. Você deve ansiar a vida eterna para estar ao lado daquele que fez tudo por você. Tem muitos que querem partir. Está louco para ir embora, porque quer se livrar de tudo aqui, todo sofrimento. Não. Tenha alegria e diga, Senhor, eu quero ir para a vida eterna, porque eu amo estar ao teu lado. Quero contemplar o teu trono. Quero fazer parte do grande coral. O livro de Apocalipse, até isso ele revela como vai ser formado o coral lá no céu. Primeiro vai começar com os 4 animais. Nós vamos ver isso no capítulo 4, capítulo 5. Eles vão começar a entoar, vão se ajuntar a eles toda a hierarquia angelical, anjo, arcanjo, querubim e serafins. O coral vai aumentar enormemente com a presença dessa hierarquia. E por último, a hora que for arrebatado da terra, a igreja vai se ajuntar a esse cântico, e nós vamos juntos com os anjos, com os 4 animais, todos ali, os arcanjos, querubins, serafins, anjos, nós vamos dizer, digno é este de abrir o livro e de comprar para si todos os homens de toda raça, tribo, nação, todas as etnias, e há de fazê-los sacerdotes e reis. O que Deus está nos preparando é para isso. Agora, se eu estou ouvindo Ele me falar isso, será que ainda compensa eu estar como foi cantado aqui? Desligado, trocando este momento. João, ele foi arrebatado para ver tudo isso no dia do Senhor. Sabe qual é o dia do Senhor? Que muitas vezes nós arrumamos trabalho para o dia do Senhor. Somos enroscados no dia do Senhor. É tantos problemas para nós não estarmos como temos que estar no dia do Senhor. A palavra diz que o Senhor não venha nem no inverno e nem no quê? Está na Bíblia. Nem no dia de sábado. Sabe o que o Senhor está dizendo? Cuidado. Foi que lemos e falei de Mateus 24. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. E eu quero voltar um pouquinho lá. O Senhor está pondo isso no meu coração. Lá no capítulo 24. Olha, presta atenção no que o Senhor está nos avisando em Mateus e está testificando em Apocalipse. Preste atenção. Vai um pouquinho para frente, verso 5. Volta um pouquinho, verso 4.
Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, quer dizer, sejam prudentes, estejam atentos, não descuidem, estejam com a visão real e verdadeira, para que ninguém vos engane. Talvez eles não, naquele momento, 2000 anos passados, eles não entenderam isso. Por que nos enganar? Mas hoje nós sabemos. Por quê? Vai para frente. Muitos virão em meu nome. A tradução real é: eu sou de Cristo. E enganarão. Olha, começa, veja lá. Porque o quê? E depois enganarão é o Senhor que está falando, não é alguns, é muitos. Se o Senhor fala muitos, então eu entendo agora por que a palavra diz: agradou-vos ao pequeno rebanho dar-vos o reino de Deus. É pequeno, gente. Nós estamos hoje aí aproximadamente, nos aproximando de 8 bilhões de seres humanos na face da terra. Se você pudesse saber, tivesse condição de enxergar desses 8 bilhões, mais todos que morreram desde Adão, quanta gente vai ficar sem poder subir no arrebatamento? Porque a palavra diz: só o remanescente será salvo. E remanescente é aquele que tem cautela. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou de Cristo, e enganarão a muitos. Vamos para frente. E ouvireis de guerra, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Eu lhes pergunto: temos ouvido de guerra? Volta, por favor. Temos ouvido de guerra? É o que mais se fala. Temos ouvido de rumores de guerras? Que vai para frente um pouquinho, por favor. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Temos visto isso? Não. Ora, então é sinal que nós estamos no início do fim. Que mais? E haverá o quê? Tem fome na face da terra? Quantos morrem? Que mais? Tem pestes na face da terra? É que Deus nos livra de todas. Deus tem sido misericordioso, mas peste é o que mais tem. Que mais? Hoje o Marcelo estava dizendo lá, né? Os terremotos estão chegando perto do Brasil, né? Pegou a Venezuela, pegou a Colômbia, já tremeu no Nordeste. Não, aí nós vamos lá, o pastor Ineildo é que tem lá o mapa das placas tectônicas. O pastor Ineildo entende bem desse negócio aí, né? Então, dá a impressão que aqui nunca vai ter. Você já viu o brasileiro se preocupar com isso? Se fosse só a barba, Marcelo, tem que pôr o corpo inteiro de molho, porque terremotos em vários lugares. Lhes pergunto: está batendo com o início do fim? Vamos para frente. O que mais? Mas todas essas coisas são nós já estamos vivendo. Por isso o Senhor está dizendo: acautelai-vos. Vai para frente, olha só. Então vos hão de entregar para seres atormentados. Ninguém fala isso. Matar-vos-ão, sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. E gente, eu quero dizer para a igreja, está começando já a chegar esse momento. Vê mais ainda, vamos lá. Neste tempo, muitos o quê? Se escandalizar, serão escandalizados.
trair-se-ão uns aos outros. Por acaso você já viu isso? E uns aos outros. Você já se aborreceu com alguém? Né? João fala, né? Apocalipse 22:15 diz que ficarão de fora os homicidas, né? Os homicidas. E aí na primeira carta de João diz que todo aquele que aborrece o seu irmão é homicida. Para de aborrecer o teu irmão, porque senão você será tido como homicida. Mata com a língua. Mata com a língua. Então, não vamos olhar para isso, para ter o nosso comportamento totalmente ilibado, enquadrado, direcionado dentro daquilo que a Escritura está dizendo que nós estamos para viver o início de tudo isso. Eu disse aqui, por amizade com parlamentares da nossa nação, dizendo o quê? Pastor, você não tem ideia de quantos projetos estão engavetados para a perseguição da igreja. Vamos para frente. Olha agora, lá vem a palavrinha de novo. E surgirão muitos, não é poucos, não. O quê? Falsos profetas, e enganarão a muitos. Lhes pergunto, temos tido falsos profetas? Não. Acautelai-vos. Atos 17:11, a palavra diz assim: ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque de bom grado ouviram a palavra de Deus, examinando nas Escrituras se aquilo que eles ouviam vinham de Deus. Hoje eu fiz um domingo aqui, eu fiz questão e vou repetir: ore a Deus e pergunte quem é o teu pastor. Peça para Deus te revelar quem Ele é. Porque hoje todo mundo defende, é o meu pastor, não porque é o meu pastor. Queridos, mas tem tantos pastores renomados, meus irmãos, populares, conhecidos na nação e fora, que nós não vamos encontrar na vida eterna. Tem. Examine na palavra se aquilo que você ouve o teu pastor pregar está aqui dentro. Você não veio aqui para ser enganado. Você veio para sair daqui tranquilo, em paz, dizendo: hoje Deus falou comigo. Mas esse apóstolo traz agora num verso daqui que você vai continuando aqui, né, no verso 11, então diz: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Lê o 13 agora. Agora vocês vamos ler firme, vamos lá. Mas perseverança, porque eu não posso esconder dos meus irmãos, muitos dos que você vê hoje, pulando, como tivesse uma presença estrondosa de Deus, vão desistir. Só vai permanecer aquele que tiver verdadeira estrutura espiritual. Então agora vai Apocalipse. No capítulo 1, nós vamos ler, olha a mudança de João. No capítulo 1, verso de número 9. Esse homem que era sectarista, esse homem que queria honra, esse homem que
era pavio curto, não levava desaforo para casa. Esse homem que já queria destruir quem contrariava ele, agora ele pega e fala assim, verso 9 do capítulo 1. Então ele está falando dele. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro no quê? Que aflição é essa? Esse homem não queria relacionamento com ninguém fora dos que estavam ali. Eu, João, que sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência, perseverança. Na paciência de Jesus Cristo, eu estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho. Querido, ele foi para lá porque ele testemunhava quem era Jesus Cristo. Não lemos que no fim seríamos perseguidos, traídos, delatados? E o que nós estamos vendo hoje? O Evangelho, o livro de Apocalipse, ele traz por revelação a vitória total de Jesus Cristo contra a besta, o falso profeta, o dragão, a Babilônia, o anticristo. Todos esses serão colocados debaixo dos pés do nosso Senhor. Mas antes haverá liberdade deles executarem tudo que nós lemos. Hoje nós não temos perseguição, gente. Nós somos livres. E tendo liberdade não aproveitamos. Se tivesse, veja, nós estamos que nem a igreja primitiva. Igualzinho. A igreja primitiva se concentrou em Jerusalém. Ninguém saía, ninguém entrava. Era um grupinho. O Senhor olhou para a igreja dele, que ele tinha dado uma profecia. O que ele falou na profecia? Haveria em Jerusalém, o que mais? Judéia, Samaria. E Samaria é o lugar e a cidade daqueles que João quis queimar. Veja só, o evangelho estaria lá, Samaria. João teve que ouvir isso aí de novo, não é? Que mais? E até os confins da terra. Chegou até nós. Chegou até nós. E eu vou lhes dizer, e nós estamos próximos da última geração que vai experimentar a volta de Cristo ainda vivos. O pecado está tão terrível, o odor desse mundo está tão horroroso às narinas de Deus, que eu vou dizer uma coisa, pelo Senhor, Ele voltaria hoje, mas está esperando eu e você melhorar um pouco a nossa conduta, porque ainda somos muito carnais. A nossa boca ainda produz, que nem João, ao invés de nós trazermos uma boa palavra ao que está cansado, tendo uma língua erudita, nós queremos já despachar. Ou você tem, ou você vai para o inferno. Porque vai para o inferno, o ímpio fala, eu sei, eu quero é que alguém me tire e me desvie dele. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E como serão enviados se não forem antes preparados? Porque hoje estão acumulando número, multidões que só vão servir e cultuar o Senhor porque precisam de dinheiro e precisam de saúde. Esquecem a soberania de Deus. Eu pergunto, irmãos, Deus não é todo poderoso? Deus não é todo poderoso? Há alguma dificuldade para Ele fazer milagre? Não. Mas Ele é soberano, Ele faz se quer.
Ninguém fala isso. Deus está virando mordomo daqueles que diz que Deus tem que fazer. E eu, muito bem, né? Preparei tudo e não falei nada. Falei o que Deus mandou. Né? Mas está chegando esse momento. Muitos, 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 muitos. Em nome de Jesus, o teu nome não faça parte desses muitos, mas faça parte do remanescente fiel. É isso, essa palavra é para isso. Apocalipse, ele começa a preparação, ornamentação, vestimenta, perfume da noiva que vai encontrar com o noivo. A noiva não pode estar deformada. O noivo não vai levar nenhuma noiva deformada para o altar. Não. Porque a noiva é o quê? Sem mácula, nem ruga, e nenhumas coisas semelhantes a essa. A noiva de Cristo não envelhece. Se fala sem ruga, porque não envelhece. E por que não envelhece? Porque cada dia as misericórdias do Senhor se renovam. Cada dia é algo novo. Mas isso está dentro da palavra. E na medida que cada dia eu examino a palavra, cada dia eu sou renovado. Cada dia eu sou preparado. Cada dia o Senhor vai me dando estrutura para que quando chegarem os momentos difíceis, e até alguns aqui devem estar passando por momentos difíceis, mas eu quero dizer uma coisa: não olhe só para eles, olhe para aquilo que vem por promessa depois deles. Porque a noite, o choro dura a noite toda, mas é imprescindível você crer. A alegria e a vitória vêm no amanhecer. Então não importa o tempo do choro. Amém, queridos? Que Deus nos ajude a não fazermos parte desses muitos. Mas eu agora, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, vai me dar condição. João vai entrar no ápice e vai relatar 10 características de Jesus Cristo glorificado. Mas eu só falei de uma. Está lá o castiçal, em que o Senhor fala com João, e eu encerro dizendo isso. João ouve a voz e vira. E quando ele vira, ele não vê o Senhor, ele vê 7 castiçais. Sabe onde estava o Senhor? No meio deles. Quem revela o Senhor é a igreja. Você entendeu? Amém. Só pode revelar o Senhor a igreja. É a noiva que revela o noivo. Por isso ele está no meio. João olha e não vê ele, vê o castiçal. Mas ele está lá, bem no meio. E eu posso lhe garantir, se a igreja é a figura do castiçal, aqui tem um castiçal e o Senhor está no meio desse castiçal. Então, se ele anda, se ele estabelece diagnósticos de cada igreja, ele está aqui no nosso meio. Vamos ficar em pé. Acautelai-vos. O nosso Senhor já está pronto para voltar. Vamos pensar nisso. Qual é a visão que nós temos tido dele? Com ele, junto. Muitos o deixaram. Imagine hoje. A igreja hoje, na face da terra, tem se desguarnecido em relação às coisas do Senhor. Pare, pense
em tudo que estamos ouvindo. Quando você deitar no seu leito, na sua cama, e colocar a tua cabeça no travesseiro, pense: Senhor, como é que eu estou para a tua vinda? Porque no céu não entra pecado. Lembra-se que há um hino que diz isso? No céu não entra pecado. E não haverá desculpas no momento do tribunal. Não. O que nós precisamos nos preparar é para ouvirmos audivelmente: vinde benditos do meu Pai. Venha possuir o reino que está preparado antes que o mundo existisse. Minha vida, meu nome, o teu nome, não esse nome que temos aqui, mas nós receberemos uma pedra branca com novo nome. É por aquele que Jesus vai nos chamar. E eu já até imagino que é tudo igual. Só estará assim: benditos do meu Pai, escrito. Você fala: é minha pedrinha aqui que está escrito. A tua fala: mas a minha está igual. Lógico, somos iguais. Vamos subir todos. Amém, pelo amor daquele que se entregou por nós. Pai, eu quero te agradecer. E quero bendizer o teu nome. Porque grandes coisas tu tens feito por nós. Nos ajude agora a nos conscientizarmos de que tu estás nos avisando. Tu estás suplicando a cada um de nós: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Senhor, ajuda-nos a não sermos levados por todo vento e engano de doutrinas. Mas dá-nos, Senhor, a visão real da tua palavra. Mas para isso, desperta-nos para meditarmos nela em todos os momentos da nossa vida. Obrigado por mais esta noite. Leva-nos para os nossos lares, debaixo da graça abundante desta palavra. E que o teu amor, a tua graça, esta intimidade gloriosa com o teu Espírito, repouse sobre todos nós, hoje, por todo sempre, e com a alegria daqueles que não estarão incluídos no rol dos muitos que não se firmarão até o fim. Todos esses agora dizem com alegria: amém. Amém, queridos? Vamos louvar o Senhor encerrando o culto. Não esqueçam, quinta-feira que vem, tá bom? Vamos receber os amados pastores da Coreia e vamos ver o que Deus tem para nós. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com